Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, dando sequência aí aos 3 reinos. Uma boa tarde para todos. Vamos continuar aqui com a abordagem dos espíritos sobre os animais. Eles fizeram uma abordagem bem grande, Kardec fez muitas perguntas, vai da 592 até 610, né? Até 610. Então, Kardec perguntou, eles abordaram muito, porque esse reino é um reino extremamente importante para nós, humanos. Porque o nosso princípio espiritual, né, a matéria-prima do espírito, ela veio sendo aprimorada e individualizada nos outros reinos. Como a gente tem falado aqui, no reino mineral, por quê? Há 2 elementos universais: o espírito e a matéria, e Deus acima de tudo. Então, lá no início, né, eles se uniram e vieram um auxiliando o outro na evolução, no aprimoramento. É necessário a matéria para que o princípio espiritual possa fazer a sua evolução integrado nela. E a matéria precisa do espírito para intelectualizá-la. Então, essa caminhada é conjunta, essa caminhada é juntinho ali, e eles vêm um auxiliando o outro. No reino dos animais, esse é o último reino em que o princípio espiritual se aprimora. É o último, é até ali. Porque depois, ele não é mais princípio espiritual, ele é espírito. Ele vai ser espírito, ele vai sofrer uma transformação e vai se tornar espírito. Então, esse reino é extremamente importante. E a gente tem tudo a aprender com ele. Todas as grandes lições da vida, se observarmos bem, elas vêm desse reino. Porque esse reino, perdão que eu ainda estou com essa gripinha aí, que já não é mais gripe, já virou uma rinite alérgica. Aí atrapalha um pouquinho às vezes. Mas, vamos lá. Dentro desse reino, nós temos a demonstração de todas as virtudes, de tudo que a gente tem que desenvolver como seres conscientes, que eles não são. Então ali, aquele princípio espiritual que ali está animando um corpo animal, o nosso corpo também é animal, tanto que no decorrer desse estudo, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, se já que nós temos a parte animal e a parte espiritual, se a gente não tem 2 almas, né? Se a gente ainda não tem aquela alma animal e o espírito ali atuando. Então, Kardec, longe disso, né? Ele fala assim, assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria, que ele fala assim, pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. E pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Né? Quando Kardec faz esse questionamento sobre se a gente não tem 2 almas, ele diz que não, que ninguém, né, tem 2 almas, que a gente tem essa participação. E nós, então, vamos lutando para superar essa natureza animal. Então, está aqui. Assim, além de suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria
eles respondem assim: sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Então, quanto mais o ser humano é inferior, mais justo é esse laço que ele tem com a matéria. Mais valor ele dá à matéria, mais valor ele dá às coisas do mundo, que muitas vezes ele coloca muito acima da parte espiritual. E isso é extremamente prejudicial, porque a alma, ao desencarnar, ela tem muita dificuldade de soltar o corpo físico. Porque sempre considerou o corpo físico muito importante, as coisas desse mundo muito importantes. Então ela sofre muito mais o desligamento. É aí que os espíritos dizem que morrer não dói. O que dói é a separação do espírito com a matéria, a desimantação disso aí. É o desligamento, que muitas vezes demora muito a acontecer. E isso não quer dizer que o espírito, que o corpo esteja lá ainda intacto, né? Não, às vezes não tem mais nada. O corpo pode ter sido incinerado num acidente, pode ter sido cremado num crematório, já pode ter sido trabalhado, transformado pela natureza, pela terra, pela deterioração normal, né, pela transformação, porque o corpo vai se transformando. O mundo dos infinitamente pequenos se encarrega dessa transformação, fazendo que o corpo, os elementos que compõem os corpos, se decomponham e retornem a integrar a natureza, os gases, né, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e tudo mais. Então não há necessidade que tenha corpos ainda para o espírito estar imantado, não. Porque os corpos estão, assim, vivendo, entre aspas, digamos assim, na mente espiritual. Então eu já contei até aqui para vocês uma ocasião que recebemos a visita de um espírito na nossa reunião mediúnica, que pelo que ele falava, ele já deveria ter desencarnado há mais de 300 anos, pelo que ele procurava, pelo que ele estava atrás, né, nas palavras dele. Tinha mais de 300 anos que a gente não tem mais essas coisas, né? Então, olha só, a gente fica pensando, mas gente, isso tudo não é nada para a espiritualidade. 100 anos na Terra, segundo os espíritos, é um piscar de olhos da espiritualidade. A espiritualidade não conta tempo, é eternidade. Eternidade não conta tempo. Então não há necessidade que se tenha corpos, né, para que o espírito fique imantado aos corpos. Não, o corpo material vive na mente do espírito, imantado na mente do espírito, porque ele ainda não reconheceu que desencarnou, que morreu. Então ele fica procurando as coisas, ele fica procurando o espaço dele, né? Ele não se integrou ainda à dimensão espiritual. Então, nesses casos, e ele era agarradíssimo, ele era extremamente ligado ao corpo pelo que ele falava. Inclusive, ele carregava, dizia ele, que ele estava carregando o ouro para ele poder colocar no local onde ele tinha feito o espaço para isso. Mas ele não estava encontrando a casa. Ele não estava achando aonde que ele poderia colocar o que era dele. Né? Então, olha só, ele estava abraçado, né, entre aspas, virtualmente, ele estava abraçado num sei que, né, lá, do que continha ouro. Um saco, talvez, alguma coisa, ele não sabia explicar muito bem, né? E o médium também tem algum acesso, mas não tem todo o acesso, só que o movimento, inclusive, dele, né, era como se ele estivesse ali carregando
aquela coisa, né? Uma caixa, um saco, sei lá o quê. Então, olha o apego dessa alma às coisas materiais. Então, o espírito, ele vai vivendo ao longo da sua caminhada para se desimantar da matéria, né? Para se desligar das coisas materiais. A gente tem que compreender que isso aqui é uma passagem. A gente está de passagem. Né? Não adianta juntar em celeiro, não adianta fazer grandes somas, né? A gente se preocupa muito com heranças. Não, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso deixar herança para os meus filhos. Isso só dá briga, isso só dá confusão depois. E às vezes ainda faz o espírito sofrer muito, aquele que deixou, porque aquele patrimônio muitas vezes vai cair na mão de alguém que não vai valorizar o suficiente. Nós sabemos que isso é uma roda viva. Muitas fortunas são adquiridas ilicitamente. E às vezes é aquele herdeiro que vai entregar ao verdadeiro dono a fortuna que lhe foi tirada numa outra época, numa outra encarnação. De alguma forma, ele pode ser pródigo ao bastante e, né, ou até em alguma situação pode acontecer de que aquilo ali caia na mão daquele verdadeiro dono lá de trás, né? Para desespero, muitas vezes, daquele que deixou a herança. Né? Que a gente tem inimigos de longa data. Nós temos amigos e inimigos de longa data. E essa data, entre aspas, que eu não estou me referindo à Terra, estou me referindo à eternidade. Né? Nós podemos ter inimigos do plano espiritual de 10 encarnações passadas, que até nos obsidiam, que até nos atrapalham a vida. Porque a gente entra em sintonia, a gente não pode esquecer que nós não estamos colados nesse corpo e nunca o abandonamos. Claro que não, abandonar não, nunca nos desprendemos. A gente se desprende toda noite pelo sono. Encontramos com os nossos amigos e com os nossos inimigos, que estão na dimensão espiritual, porque aí a gente entra em condição semelhante a deles. O corpo está dormindo, a gente se desliga com o perispírito e vai se projetar para onde estiver imantado. Né? Então, aqueles que são muito apegados têm muito mais dificuldade de soltar o veículo físico, né? A roupagem física, por ocasião da desencarnação. Então, todo o trabalho é em cima disso aí que os espíritos fazem conosco, né? Nos auxiliando, que a gente só está aqui de passagem, a gente precisa de tudo. A gente precisa de conforto, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de tudo que a Terra oferece. Mas não pode nada disso ser mais importante do que a alma, o espírito, que é esse que vai permanecer, né? É esse que nunca vai morrer. Porque o homem morre. O homem morre. Porque o homem é o quê? O homem é a associação do espírito, do perispírito e do corpo. Isso é o homem. Ele pega uma personalidade. Não é? Tanto que esse argumento dos nossos irmãos que não são reencarnacionistas, dizendo assim, vocês ficam falando de reencarnação, está lá no Evangelho, o homem só morre uma vez. Eu falei, eu estou de pleno acordo, e o Espiritismo também. Porque eu nunca vi ninguém morrer 2 vezes. Né? Eu nunca vi, o sujeito morreu e depois ele vai morrer de novo. Não, ele só morre uma vez. Mas a alma não morre nunca. Né? O homem sim. Por que o homem morre? Porque o homem é essa associação de perispírito, espírito e corpo. O corpo vai morrer, o perispírito vai se retirar, vai se juntar ao espírito, que vai levar com ele esse corpo espiritual, porque é exatamente ele que vai lhe dar as propriedades, a capacidade de entrar em contato com o plano material, que vai lhe dar a oportunidade de se fazer visível quando ele precisar. É o corpo espiritual. Né, o corpo a que Paulo se refere, o corpo celestial, o corpo com o qual Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou com um corpo de carne.
né? Ele ressuscitou com um corpo espiritual, com um corpo celestial. Tanto que quando ele aparece no Tabor, quando os discípulos o veem, ele não parecia com aquele mestre que eles conheciam ali. Ele estava, são palavras do Evangelho, resplandecente. Não era um corpo físico que estava ali se mostrando visível, né, para aqueles discípulos, e sim o corpo celestial do mestre, que era pura luz, né? Ele tinha um corpo espiritual muitíssimo evoluído, né? Feito dos elementos mais purificados que a Terra poderia oferecer. Então, toda a nossa caminhada na Terra é para fazer que a gente entenda essa situação. A Terra é uma passagem. Nós vamos entrar na dimensão espiritual e vamos seguir o nosso curso, né? Até quando ninguém sabe, porque somos imortais, não somos eternos, somos imortais, porque eterno não tem começo nem fim, né? Deus é eterno, mas nós somos imortais, a gente não vai morrer, porque quem vai morrer é o corpo, nós não somos corpos. Então, esse trabalho todo dos espíritos realmente é exatamente para isso, né? Kardec faz um comentário interessante que ele diz aqui: o espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, tá vendo? Ó? O espírito, para intelectualizar a matéria, que o torna superior aos animais. Porque os animais, eles não têm essa consciência, nós temos. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza e outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Né? Então, é lindo esse trabalho todo evolutivo, né? Aí vem uma pergunta interessante: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Aí eles respondem: do elemento inteligente universal, quer dizer, daquele princípio espiritual do espírito, do seu princípio, né, unindo-se lá ao princípio material que veio caminhando por todos os reinos. A inteligência do homem e a dos animais, então, emanam, portanto, do mesmo princípio, de um princípio único? Olha o que eles respondem: sem nenhuma dúvida. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que o eleva sobre os brutos, sobre a dos brutos. Então, aí, nesse ponto, é que a gente precisa entender a importância desse reino da inteligência inferior na nossa vida. Ele é o último, quer dizer, depois dele é o reino nominal. Depois do reino dos animais, não tem um outro para continuar aprimorando esse princípio espiritual. Porque ele já não vai ser mais princípio espiritual, ele vai ser espírito. Que ele entra para a humanidade, que até então ele não estava. Aí, nesse ponto, ele recebe uma transformação. Ele é elaborado pelo Criador. E aí ele passa a ser um espírito feito à imagem e semelhança de Deus, né? Por causa de como? Em que ele se parece com Deus? Né? No poder de criar, na inteligência sem limite, no raciocínio sem limite, no poder de amar sem limite e no poder de escolher, que isso não tem no reino da inteligência inferior. Os animais não têm livre-arbítrio, por isso que eles não erram. Não tem livre-arbítrio. Então, é exatamente por eles não errarem, é que eles reúnem todas as virtudes.
eles reúnem todo o bem que nós temos que desenvolver com conhecimento de causa. Isso é extremamente importante. Quando a gente ouve falar na palavra anjo, a gente fica imaginando um ser alado, né? Que essa é a figura do anjo que a gente conhece desde pequenininhas, que nos quartos das crianças tem aquela figura do anjinho da guarda. Não é uma criança alada, um anjinho de cabelinho enroladinho, porque o barroco, né, a pintura barroca, explorou muito essa parte da igreja, né, das figuras ortodoxas. O barroco fez muito isso e fez muitos anjinhos de cabelo douradinho, enroladinho, que o barroco tinha todo esse cuidado, né, essa pintura detalhada, né? Pois é, mas na verdade, anjo é assim essa figura por causa até do que essa palavra ela quer dizer. Anjo quer dizer mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. A palavra anjo é isso, né? Mensageiro de Deus. E essa mensagem de Deus para nós, ela está em todos os lugares, ela está em todos os reinos. Porque o homem é aquele capaz de compreender todos os outros reinos, porque nenhum deles é capaz de compreender o nosso. Mas o nosso é capaz de compreender todos os outros. Então nós vemos o trabalho de um reino mineral na nossa vida, como é importante o reino mineral para que a nossa vida possa acontecer, os elementos que ali estão, para que a gente possa ter vida orgânica direitinho. Entra no reino vegetal, que vai já aprimorando mais um princípio, porque ele já tem a matéria orgânica que no reino mineral não tem, né? Aquele organismo reprodutor, as plantas, né? Todo aquele trabalho. E silenciosamente, nós temos um trabalho maravilhoso de abnegação, de solidariedade, de caridade no reino vegetal. As árvores, a oferta dos pomares, das frutas, dos legumes, dos vegetais todos para alimentar a nossa matéria. Então, olha só, que coisa maravilhosa a contribuição do reino vegetal. Os remédios, todos os nossos remédios vêm desse reino maravilhoso. Aquele pessoal da Amazônia, eles não tomam remédios como químicos como nós tomamos, conhecem as ervas que tratam tudo, que cuidam de tudo, os índios. Então o reino vegetal oferece tudo isso para nós e é gratuito. Isso nasce lá, né? Não precisa nem plantar lá, que isso está na natureza. Então é uma contribuição maravilhosa nesse reino. Agora, é uma contribuição inconsciente, porque eles não têm essa consciência, né? Eles não têm isso. Então nós vemos a água, né? Os rios, dando uma lição de vida para nós. Por quê? Um rio, ele não para nunca. Ele está sempre correndo, tanto que nós nunca conseguimos tomar banho no mesmo rio, porque aquela água já passou. A gente pode tomar banho no nome dele, né? Mas aquela água que nós entramos, nunca mais a gente consegue entrar nela. Não é como um laguinho parado, não. O rio corre, corre. E sempre correndo, trabalhando, fertilizando as margens, né? Com seus elementos, alimentando os peixes, quando é limpo, né? Quando a mão do homem já não poluiu tudo, né? É igual o nosso aqui, os mais antigos na cidade nadavam nesse rio, pescavam nesse rio, agora morre se cair lá dentro, contaminado, né? Morre se cair. Então é uma coisa. Agora, por quê? A ação de quem? Não foi da natureza? Não foi da natureza, né? A ação do homem imprudente, inconsequente, que está sofrendo agora os efeitos
do que está oferecendo a natureza. Então o rio corre, sem parar, no seu trabalho incessante, contornando os obstáculos. E a gente não consegue contornar um obstáculo. A gente não consegue fazer isso, a gente sofre. A gente tropeça neles, a gente tropeça nos obstáculos, sofre, empurra. É uma coisa terrível. E olha que nós somos conscientes. Nós temos a razão a nosso favor, mas a gente não usa. A gente não usa. Então nós temos um exemplo máximo de amor na natureza. Né? A fonte cai incessantemente ali, né? uma fonte d'água, e só seca por ação do homem. O contrário está lá. Né? E tem um poder de recuperação impressionante, que é outra coisa que nos ensina que a gente também não consegue se recuperar tão facilmente dos problemas que a gente tem, né? Sejam eles morais ou materiais. A gente não tem essa força, mas um rio se recupera rápido, um terreno se recupera, só precisa receber a ajudinha, né? Não pode ficar sendo poluído e sendo piorado no seu trabalho de recuperação. Então, as lições do reino vegetal são infinitas, infinitas. Passando para o reino animal, continua tudo que a gente tem no reino vegetal. As grandes lições do reino vegetal, a gente continua tendo no reino animal. Só que agora, mais intensamente, mais com acréscimos de lições agora morais. Porque ele já tem lições morais para nos dar. Porque o animal, porque ele não erra, o animal não tem erro, o reino animal é guiado por instinto. E o instinto não erra nunca. A gente já falou sobre isso, eu tenho frisado bem isso nessas reuniões, não é porque eu estou repetitiva, não. É porque isso é importante a gente reconhecer. Por isso que nunca a gente fica desprovido de instintos. Nunca. Porque na hora que a razão falhar, o instinto está lá para nos ajudar. A gente nunca fica desprovido. Então, as lições que nós recebemos desses reinos todos, passando para o reino animal, as lições são valiosíssimas. Precisamos observar mais esses reinos todos. A história está ali, a lei de Deus está inscrita na natureza. É lá que ela está escrita, não são nos livros. Porque quem não tem acesso a livros, ou não tem acesso à leitura, ou não sabe ler, como então conseguiria entender a lei de Deus? Mas ela está na natureza. Ela está escrita na nossa consciência, ela está escrita na natureza. Então o reino dos animais, ele é guiado puramente pelos instintos. Por quê? Porque o raciocínio e a inteligência que ali já existem são apenas para prover a necessidade do animal de sobrevivência, né, e da sua espécie. Então não cria nada, ele apenas se defende, ele se ajuda, né, mas enquanto ele está vivo. Já a parte toda de comportamento dele é instintiva, puramente instintiva. E aí não há erro. Então eles reúnem todas as virtudes, porque nós encontramos nesse reino aqueles sentimentos todos no nível dos animais, esses sentimentos todos que nós temos. Nós já passamos por essa questão e vimos ali. Eles têm sentimentos de amor, de tristeza, de dor, né, de inveja. Eles têm todos os sentimentos. Mas nenhum desses sentimentos prejudica o homem porque eles são instintivos. Então não é com conhecimento de causa. Só passa a prejudicar quando nós humanizamos tanto esse reino que eles passam a ter um comportamento muito semelhante ao do homem.
E isso não é só o Livro dos Espíritos que fala, e não é só a observação de quem ama esse reino. Isso está provado cientificamente. Porque foi feito um trabalho de longo prazo com animais que depois de prontos, foram submetidos à ressonância magnética e foram estimulados nesse momento do exame com situações que poderia causar todas as paixões inferiores, né? Poderia causar a inveja, poderia causar a dor, poderia causar o amor, porque todos esses sentimentos, isso tudo é abstrato, né? Sentimentos são abstratos. Para que eles existam, nós temos que desenvolvê-los. Eles não existem por si mesmos. O amor e o ódio, eles só existem quando a gente dá vida a eles com os nossos sentimentos. Senão ele não vai existir. Ele não vai. O amor só existe naquele que ama. O ódio só existe naquele que odeia. Então isso aí, a partir do momento que ele deixa de odiar, ele deixa de viver aquele ódio ali, né? Ele vai viver em outra pessoa que vai dar oportunidade a ele de vida. Então esses sentimentos, nós temos que tê-los, nós temos que desenvolvê-los. E os animais fazem isso. Ao contrário do que muita gente pensa. Descartes falava que eles eram simples máquinas, né? E depois a ciência hoje prova que nada disso. Então eles demonstraram, aí tinha um humano na máquina e tinha o animal na outra máquina. Alguns cães levaram mais de 5 anos para serem treinados, para poder ficar lá na máquina quietinho e sendo estimulados pelas situações, né? Porque eles ficam inquietos. E não podia sedar, porque eles tinham que manifestar, né? Eles tinham que ter reações. Então não podiam ser sedados. Então essa reportagem foi colocada na Globo e teve na Discovery também. É linda. Eu não consegui, eu não sei se a Bel conseguiu encontrar, que eu pedi a ele, para botar na minha pasta, mas eu nem verifiquei, por isso que eu nem pedi hoje, porque eu vou verificar direitinho, e depois a gente passa. Tem algumas imagens bacanas para a gente assistir, né, dos animais. Inclusive de um pinguim, que essa ele conseguiu estar na pasta, a gente vai ver depois, ele foi salvo por um pedreiro. O pedreiro encontrou ele todo quase morto, todo cheio de problemas, e levou para casa, cuidou, limpou ele todo. E ele foi tratado, né, com remédios, e ele ficou 8 meses com esse senhor na casa dele. Depois, ele morava perto da praia, assim, depois, num determinado tempo, ele foi embora. Foi embora. Para a tristeza do senhor, né? E aí, no ano seguinte, para surpresa dele, quem aparece para uma visita? O próprio pinguim. Que veio e todo cheio de carinho e amor por ele, mexendo aquele biquinho, parecendo conversar com ele. Ficou mais 8 meses. Foi embora. No ano seguinte, retornou. E isso já tem algum tempo que ele faz, né? Como se ele estivesse agradecendo. Olha, é um pinguim. Então a gente fica imaginando, né, o que ainda tem para a gente descobrir dentro desse reino maravilhoso. Então eles reúnem tudo isso. É a gratidão, é a lealdade, fidelidade, solidariedade, tudo, todas as virtudes são demonstradas no reino dos animais para a gente aprender. Ah, mas então eles são melhores que nós, que não temos essas virtudes? Não, não são. Eles estão para o homem como o homem está para Deus. Agora, por que eles não são e reúnem virtudes? Essas virtudes, neles, são instintivas. Eles não sabem que tem. Então, quando eles são bonzinhos, eles não sabem que eles estão sendo bonzinhos. Quando eles atacam alguém, eles não sabem que estão sendo ruins, que estão atacando, né? Ainda ontem eu recebi uma imagem no Facebook de 2 pitbulls que atacaram um cachorro. Ele estava já quase morto no chão, aí o outro ainda veio puxando e ele começou a gritar. Alguém grita, para, mas enquanto eles não mataram, eles sacudiam o bichinho, enquanto eles não mataram o bichinho, eles não ficaram quietos.
Jamais esses pitbulls fariam isso se eles não tivessem sido ensinados a isso, adestrados para isso. Gente, não precisa botar cachorro para tomar conta de casa, não. Não tem necessidade, porque se alguém quiser entrar, vai envenenar os animais, vai atirar nos animais. Isso é uma ignorância. Deus que me perdoe, me desculpa se tem alguém aqui que faz isso, eu estou até me desculpando, mas isso não há necessidade. Porque um animal não pode desenvolver ferocidade, ele não está aqui para isso. Ele está aqui para desenvolver sentimentos, o amor, a solidariedade, que é a natureza dele, é dele isso. Então aproveitam esses animais de grande porte, com mordida forte, com musculatura forte, para fazer treinamentos horríveis com eles, para eles atacarem, para eles matarem outros animais, matarem pessoas. Que coisa horrível isso. E vamos responder por isso. Quem faz isso vai responder por isso. Porque está alimentando uma tendência, uma ferocidade que não é para continuar. A vida deles, eles estão aprimorando um princípio espiritual que tem que evoluir e não permanecer na selvageria. Ele tem que crescer, ele tem que evoluir, ele tem que ficar bom. Não é? Então, eles não estão aqui para isso. Eles estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, e nós somos deuses para eles. Nenhum deles faria isso por conta própria, porque gosta, nenhum deles. É porque eles são orientados a isso, eles são adestrados para fazer uma covardia dessa. Né? Imagina uma criança caindo num pátio desse, com um animal que foi treinado para isso. Não tem jeito. Né? Então isso é uma tristeza, um trabalho nosso é de aprender com eles. Porque eles reúnem todas as virtudes, todas, porque eles são solidários, eles não abandonam seus donos. As histórias estão aí para ser contadas, para serem visualizadas, de animais que correm atrás de uma ambulância e correm até quase morrer, porque o dono dele está ali dentro. Né? O sentimento de amor, de solidariedade deles é assim. A gente não encontra no reino dos homens isso. Por que não encontra? Porque nós temos os nossos instintos permanecidos ali, junto, mas nós temos a inteligência sem limite e a razão. Então, nós mesclamos a nossa inteligência com a nossa inferioridade, e aí a gente não consegue sentir um amor incondicional. A gente não consegue ser solidário, ser compassivo, ter caridade no verdadeiro sentido dessa palavra. Porque nós somos guiados não pelos instintos mais, mas pela nossa razão. Estamos num nível evolutivo bastante inferior ainda, muito ainda inferior àquele que deveríamos já até nos encontrarmos, porque nós já estamos numa fase que o nosso nível de intelectualização está bem avançado. A Terra está com um nível de tecnologia avançadíssimo, né? Para a Terra, porque somos espíritos inferiores. A Terra é o segundo na ordem dos mundos. Antes deles são os primitivos, aonde esse princípio espiritual, assim que ele é elaborado pelo Criador, ele começa a sua fase no reino da humanidade. É lá naquele mundo, não é aqui. Não é? Então hoje, né, nós já foi comemorado aí aquela sonda que há 5 anos foi para Júpiter, que já está lá na órbita de Júpiter para estudar o planeta. Né, um planeta avançadíssimo do nosso sistema, cuja vida lá existe espíritos encarnados, mas não com a nossa constituição, não vão encontrar nada. Júpiter é um planeta gasoso, ele é feito das constituições do Sol, mas ficou totalmente diferente dele. Né? A maneira de tudo se agregar ali deu uma diferença muito grande do Sol. Né? Ele é um planeta, inclusive, frio.
E aí a gente vê assim, o avanço tecnológico da Terra, desses espíritos que estão aqui, né? Mas intelectualmente falando, porque moralmente falando é um desastre, é um verdadeiro desastre, é um desrespeito a tudo que deveria ser respeitado. É um descaso com tudo e com todos. O ser humano precisa parar para pensar sobre o que ele está fazendo com ele, com a vida, sobre o que ele está emanando nesse universo. Porque está brabeira mesmo, está terrível. Né? A Terra não vai ser destruída, porque nada é destruído. Mas a gente não sabe, pode ser transformada de tal forma que deixa de ser terra, né? Porque o homem está acabando com tudo, não tem mais nada, né? Não tem mais nada, a terra não planta, não nasce mais nada, a água não está mais também conseguindo se renovar, está distribuída para a região, muito para lá, pouco para cá, e assim está acabando, o planeta está num caos total. Agora, vai ver se são animais destruindo o planeta. Não são. São os animais humanos. Os de inteligência inferior jamais fariam isso. Porque instintivamente eles sabem que é a casa deles, que eles vivem disso, eles precisam disso. Nós sabemos, mas não estamos nem aí para isso. Então, quando... eu me lembro muito que quando eu perdi uma... Eu digo perdi, porque perdi. Porque os animais, com os humanos, né, com os nossos amores humanos, nós vamos nos encontrar. Com certeza. Certamente. Ninguém morre. Todos passam para a dimensão espiritual. É uma questão de tempo. E a dor que a gente sente ao partir um amor, um ente querido, nunca pode ser maior do que a certeza do reencontro. Porque isso vai acontecer. E vai acontecer mais cedo do que a gente pode imaginar. Por quê? Vamos morrer cedo também? Não. Ninguém precisa morrer para encontrar com seus afetos, com os seus amores. Porque eles não morreram, eles estão vivos. Na dimensão espiritual, mas vivos do que nós, porque estão sem a matéria. Não tem mais a matéria para ser obstáculo nenhum. Estão entre nós, estão junto de nós. Estão nos abraçando o tempo todo. Estão nos dando força, mas a gente é tão pequenininho ainda. A gente bloqueia tanto que a gente não consegue perceber nem sentir. Né? Claro que isso existe um tempo. Não é assim que desencarna, não é dessa maneira. Existe um tempo em que as pessoas... A pessoa, ao desencarnar, o homem, né, a pessoa, que o espírito se desliga da matéria, para que ele se reintegre à dimensão espiritual, lúcido, tem um tempo para isso, é maior ou menor, dependendo do apego que o espírito tem à matéria, e dependendo da sua condição evolutiva, né, depende de uma série de coisas. Mas a certeza do reencontro é grande, mas com o animal, não. Não vamos encontrar o nosso animal. Não vamos encontrar com o nosso cachorrinho, com o nosso gatinho, não vamos encontrar. Não vamos ser iludidos com isso, que isso é bobagem. Ah, mas como é que você pode afirmar isso? Não sou eu que afirmo isso. Ele não é um espírito ainda. Esse princípio espiritual está sendo elaborado. Ele não tem erraticidade, ele não para. Ele não demora a pegar um outro corpinho, porque ele tem que evoluir. E quando ele sai da matéria, ele não tem conhecimento de causa. Ele não tem conhecimento da sua existência. Aliás, perdão, de causa não. Ele não tem conhecimento de causa nem na matéria. Ele tem conhecimento da sua existência na matéria. Fora dela, não tem. Aí, ele é o princípio espiritual. Ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem essa memória. A memória que ele guarda... é a memória de um ensinamento, é a memória do que ele aprendeu, é a memória do que ele aprimorou, é tudo que ele precisa para evoluir. Então, nós não vamos encontrar com o nosso cachorrinho, ele morreu. Aquele cachorro
morre. O nosso cachorro morre. Não tem essa história. Aquele quase imediatamente, pode ser que aquela energia ainda não tenha sido aproveitada e a gente possa percebê-la perto de nós. Isso pode acontecer? Claro que pode. Pode sim, ela está individualizada. E a gente pode perceber, mas ele não percebe. Ele não tem essa percepção depois que ele sai do corpo. Agora, no corpo, ele reúne todas as virtudes. Então, eles são anjos que Deus coloca na nossa vida, que Deus coloca nos mundos para servir de lições para os humanos. Eles não sabem que são bons, não sabem que amam. Aquele animal que lá, no aparelho de ressonância, quando foi estimulado com algo que o fizesse sentir amor, e ele sentiu, ele não tem essa consciência, mas o humano que estava do lado tem. Porque a mesma imagem que foi dada para o animal, foi dada para o humano. E a mesma área do cérebro que trabalha, que reage a esse estímulo, foi a mesma no animal e no homem. Só que o homem sabe que ama, o animal não sabe. Mas ele reúne todas as virtudes porque ele é instintivo. E o instinto não erra nunca. Então ele é fiel, ele é solidário, ele é amoroso, ele ama incondicionalmente. Aí a gente tem que aprender com eles. Por isso que eles são anjos. Eles são mensageiros de Deus para nós. Por isso que eles têm que ser muito amados, muito bem tratados e não maltratados, até no sentido de um adestramento ruim, que faz aquela ferocidade deles permanecer. Né? Até mesmo na questão alimentar, não tem ninguém, né, aqui criando uma polêmica sobre isso, porque o Espiritismo nem nega isso, né? Sobre a alimentação. O Espiritismo diz que as pessoas devem se alimentar daquilo que não lhes faz mal. E os animais, se eles estão no mundo para servir ao homem, pode inclusive entrar essa questão da alimentação, mas não que existe aí. Não fazer disso a base da alimentação, porque além de fazer mal, além de prejudicar, é uma crueldade horrível por causa da demanda. Por causa da demanda, é uma crueldade horrível que é feita com os animais. Né? Então as pessoas têm que ter um pouco de consciência disso. Ninguém está falando, então tem que parar de... Não sei, cada um faz o que quer. Agora, essa demanda do jeito que está, né? A gente imagina, a gente vai a um supermercado, olha umzinho pequeno, uma prateleira que vende leite ali, é uma quantidade absurda de leite ali, isso numzinho pequenininho. Imaginemos isso em termos do todo. Como isso é produzido, como isso acontece, não é? É através de sofrimentos horríveis para um animal confinado. Então, o problema é o exagero. É o exagero. Né? Não é aquela vaquinha que tinha no sítio da nossa avó, que dava leite de manhã, que as crianças iam lá tirar para beber. Não é isso. Não é isso. É terrível. Mas, né, isso faz parte do nosso mundo ainda? Faz. Mas o problema é a quantidade, é o exagero. Não é o consumo em si equilibrado, é o exagero. Que se não houvesse esse exagero todo, não havia, né, essa demanda tão grande, não haveria essa situação, essa necessidade de confinamentos horrorosos. Né? Há pouco tempo também recebemos um vídeo, e muita gente assistiu, de uma ONG, eu não sei se isso foi na Alemanha, não foi lá na Europa, que resolveu, porque depois essas vacas são sacrificadas. Quando elas param de produzir, eles matam, eles sacrificam. Só interessa para eles enquanto ela está produzindo, né? Aí teve uma ONG que quis salvar esses animais, pelo menos alguns, né? E conseguiu ter uma fazenda grande, levou essas vacas para lá. Quando elas saíram do confinamento, elas não sabiam andar numa grama. Elas não sabiam andar, porque elas nunca andaram.
Pequenininhas, elas são colocadas lá e quando entram no cio começa uma prenhez atrás da outra para produzir leite, né? Então elas não andam, elas ficam confinadas ali. Uma coisa terrível, né? Com aquele troço ligado lá na teta o tempo todo. É um sofrimento horroroso, né? Então, quando elas saíram, que elas viram a liberdade, elas saíram com cuidado, muito assim, né? Perdidinhas. Algumas não sabiam andar naquela grama, não sabiam mexer nem as pernas. Quando elas começaram a se exercitar, que elas sabiam, elas saíram pulando pelo pasto, igual cachorrinho, umas com as outras. Uma pegava o focinho uma da outra, como se estivesse ali falando, olha, estamos livres, né? Estamos felizes, né? Olha, emocionante esse vídeo, emocionante. Então a gente tem que ter, né, colocar a mão na nossa consciência e ver, meu Deus, quanta crueldade, quanta coisa. Nós, parando o nosso consumo pequeno, não vamos mudar esse quadro, não, com certeza. Não vamos viajar até esse ponto, né? Mas é aquela questão, a diminuição do consumo de todas as pessoas, claro que vai baixar a demanda, claro que vai baixar a procura. E isso vai diminuindo a produção, até que isso não vai acontecer mais, né? Vamos sempre ter aquela paciência necessária, porque o nosso mundo é um mundo de provação e expiação. E o mal aqui impera, não tem jeito, né? Então, cada um faz a sua parte, faz aquilo que acha que deva fazer. Ah, é pecado comer carne? Não. É pecado beber leite? Também não. Ninguém está dizendo isso aqui. Porque daqui a pouco vão falar aquela doida lá, né? Falando que nós vamos para o inferno. Nada disso. Está no Livro dos Espíritos. Essa alimentação, isso já foi abordado no Livro dos Espíritos, que realmente a carne nutre a carne, e os espíritos, as pessoas devem se alimentar do que elas acham que devem. Está também nos evangelhos, o animal está aí para servir o homem, inclusive na sua alimentação, mas muito longe do que é a nossa realidade, muito longe dessa crueldade toda que acontece por aí, né? São horríveis as coisas que acontecem para o abate desses animais. É uma coisa horrorosa. Então, todos eles têm os mesmos sentimentos, né? Eu me lembro, quando eu perdi uma das... Aí, voltando ao assunto de perder, né? Porque a gente perde porque não vai mais encontrar com eles, eles vão viver na nossa mente. Nós vamos formá-los com a nossa matéria mental, mas encontrar com eles como a gente vai encontrar com os nossos amores, com os nossos afetos, isso não vai acontecer. Então, quando eu perdi uma das minhas, eu já tive várias, mas uma delas foi para mim uma tristeza sem fim. Quando ela se foi, né? Era uma cocker, chamada Meg. Quando ela foi embora, quando eu estava levando o corpinho dela para sepultar, ela estava enroladinha no lençolzinho dela no meu colo, eu olhando para ela, parecia que ela estava dormindo. Eu ainda ali, naquele momento, foi assim um divisor de águas assim na minha vida, aquela cena ali, né? Porque eu olhei para ela e falei assim, caramba, eu estou me sentindo órfão de todas as virtudes. Foi assim, foi aquele sentimento que eu tive ali naquele momento. Eu me sentindo órfão de todas as virtudes, porque ela era uma ladyzinha, né? Ela sabia quando eu estava triste, quando eu não estava. Ela era tão organizada, ela era tão preocupada. Eu me lembro com as folhas, eu trazia aquelas folhas que eu usava aqui, aqueles painéis. Às vezes eu espalhava aquilo assim na cama ou no chão para eu poder organizar aquilo tudo. Ela queria estar sempre perto, né? Então ela ia com tanto cuidado para não pisar em cima da folha. Aí ela ficava pulando, procurando um lugarzinho para ela botar a patinha. Em cima da cama era a mesma coisa. Então realmente ela era tão organizada, ela era tão virtuosa. O amor daquela cachorra, a solidariedade com outros animais, né, que ela adorava outros animais. Até hoje tem umazinha que é de uma senhora lá do Central Park, chama Belinha, Isabela, o nome da cachorrinha, ela chama ela de Belinha. Ela era um filhote, quando ela ia lá para minha rua, ela era azogada, mas era uma coisa terrível, desobediente. A mulher falou, não sei mais o que eu vou fazer com essa cachorra. Pois ela ia para lá, para a Meg orientá-la e educá-la. Nossa, a Meg não dava um latido para ela. Quando ela começava, a Meg se impunha, olhava para ela, cachorrinho, ó. Ela
ela educou tanto a Belinha. A Belinha hoje é um amor, né? Ela já está mais velhinha, porque tem muito tempo que ela se foi, né? Tem 5 anos que a minha Meg foi embora. Então, realmente, eu me senti assim, órfã de virtudes, porque aquele amor que ela me dava era incondicional. A gente não vê isso nas pessoas, né? As pessoas são condicionadas a amar aquelas que elas gostam, né? A gente não tem amor incondicional. A gente só tem eu acho, que quando ele existe, ele é incondicional. É um amor de mãe para filho. Esse é incondicional. Quando ele existe, porque tem umas que matam os filhos, né? Então não existe o amor. Então não é sempre amor de mãe. É quando o amor de mãe existe, esse é incondicional. Então, quando a gente vê, né, um bichinho e tudo, ele não abandona nunca o seu amado, né, o seu afeto. Aquele filme demonstrou isso, né, sempre a seu lado. E aquele outro que morreu em cima do túmulo do seu amigo, passou a viver lá. Ninguém tirava ele de lá, porque é ali que ele queria ficar. Era o cheiro do dono dele que estava ali. Então, a gente usa. E outra coisa, os animais têm força. Eles têm força para nos ferir. Eles têm força para nos matar. Eu tive uma fêmea de pastor alemão, que uma vez Zé Manel encontrou comigo na véspera dela morrer, dentro de uma veterinária. Quando Zé Manel veio me cumprimentar, ela chegou a mudar a cor do olho quando ele tentou chegar perto. Aí ele falou assim, olha, cuidado com essa cachorra, ela é violenta, hein? Eu falei, é muito violenta, só saio com ela de madrugada. Eu não ensinei isso a ela. Todo o amor que nós demos a ela na nossa família, ela converteu em ódio pelas pessoas, de ciúme mortal que ela tinha. Ela desenvolveu um ciúme tão grande que ela não admitia ninguém chegando perto. No dia seguinte, ela morreu por causa do erro veterinário e ela veio a morrer. Aquela cachorra ela deu algumas demonstrações de ferocidade por conta do ciúme que ela tinha de mim. Então, eu tinha muito cuidado com ela, né? Eu, meu marido, meus filhos, né? Fazíamos tudo com ela. Quando a gente saía para passear, se ela achasse um osso no chão, eu tirava da garganta dela, da boca. Nunca aquela cachorra usou a força dela contra nós. Nunca. Ela nos amava. Então, ela não entendia isso, mas instintivamente ela sabia que ela não podia fazer isso conosco, que ela nos amava. Ela não sabia que amava, mas ela amava, instintivamente. E quantas vezes nós usamos a nossa força com as pessoas que nós amamos? Faça uma reflexãozinha ao deitar, vejam durante o dia quantas vezes vocês usaram a força que tem contra as pessoas que vocês amam. Eu faço a minha e encontro algumas vezes e morro de vergonha. Morro de vergonha da minha cachorra que está lá, que jamais faria isso comigo, da outra que está lá. Jamais faria isso comigo. Então, aí, mas então eles são melhores. Não são melhores. Por favor, não pensem nisso, não é isso que eu estou falando. Nós somos muito superiores aos animais. Nós temos conhecimento da existência, conhecimento dos sentimentos, conhecimento de Deus, inclusive, não por conhecer a natureza de Deus, mas por saber que Ele existe, por saber que Ele é um Pai misericordioso e que jamais vai nos abandonar. Então, nós temos essa confiança, nós temos esse conhecimento, então nós estamos muito acima deles. Mas o aprendizado que eles nos oferecem, a gente não consegue encontrar nos seres humanos, porque são inferiores, moralmente falando. E eles não têm essa parte moral com consciência, têm como instinto. Então, são anjos que Deus coloca na nossa vida. E aquele que realmente pensa, nossa, eu jamais seria um animal, não sabe o que está perdendo. Não sabe o que é o amor de um animalzinho que corre aí na rua. O agradecimento, eu já tive 3 adotados. Essa eu ganhei, que eu tenho, não foi adotada assim, que eu não peguei na rua, mas eu já tive 3 ou 4, acho que foram 4 de rua. É um amor incondicional. Eles são extremamente agradecidos. O olhar de um cão de rua é imbatível. É imbatível. É muito grande, é muito bom. Então, quem não tem, não sabe o que está perdendo.
não sabe o amor que está deixando de conhecer, não sabe das lições que está deixando de aprender, né? Mas é aquela história, causa problema? Causa despesa? Causa preocupação? Causa, né? 3 coisas que a gente arruma: despesa, preocupação e trabalho, realmente. Mas isso é tão pequeno perto do retorno, isso é tão pequeno perto das lições que a gente aprende, do amor que a gente tem deles, realmente é imbatível, né? Tem mais algumas coisinhas a respeito desse reino, mas nada assim que a gente não tenha comentado, que a gente nas nossas conversas não tenha comentado. Então, dê uma olhadinha em casa para a gente entrar na reunião que vem e meter em psicose, que é o retorno do espírito como animal. Essa ideia seria isso. Só para adiantar, isso não acontece, tá? Isso foi uma ideia de Pitágoras. Porque ele aprendeu lá com os egípcios e eles tinham essa ideia, né, que se eles fossem desobedientes à lei divina, eles voltariam como animais. Isso vem da época quando a Terra os recebeu aqui, no início da civilização, lá atrás, né? Antes da civilização, a Terra recebeu exilados de mundos melhores do que esse aqui, mas que eles eram a laranja podre do saco. Aí vieram para cá porque a Terra estava começando, mas o desenvolvimento intelectual deles era grande. Então a Terra os recebeu para auxiliar no desenvolvimento da Terra. Mas eles nasceram aqui em corpos de primatas, homines. E era para eles como animais. Então eles trouxeram da sua cultura, no seu arquivo mental, essa ideia de que se desobedecessem à lei divina, voltariam como animais. Não, eles reencarnaram já no reino da humanidade, mas nos planos primitivos, né? Ainda naqueles corpos dos primatas homens. Aí eles acharam que eram animais, mas não eram. Então eles criaram essa ideia, e como ele estudou lá naquele meio, ele trouxe essa ideia da metempsicose, que aquele que desobedecer à lei divina vai voltar como cachorro. Não adianta. Embora muita gente queira ser cachorrinho de Sueli, cachorrinho de Fernanda, não vai ser, tá? Nós não vamos nunca retornar em corpos de animais, porque nós estamos muito à frente deles no nível evolutivo, porque nós estamos no reino da inteligência superior, no reino hominal. Muita paz para todos, continuemos estudando essa doutrina maravilhosa, que eu acho que aqui, com essas explicações, eu acho que todos que aqui estão, que já leram isso, já tomaram conhecimento, mas outros nem podiam imaginar esse reino dessa forma, né? Como os espíritos colocam, todos os reinos, como os espíritos colocam para nós, que realmente é uma bela lição que os espíritos nos deram e que Kardec codificou. Muita paz para todos.